Vamos ler em Provérbios 15, nós vamos ler o versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Amém? Tem mais um outro, Provérbios 18, versículo 14. O espírito do homem aliviará sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Quem? Só Deus, né? Só Deus. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos meditando no assunto, não é? Alegria, felicidade. A felicidade do crente em Jesus Cristo. Por quê? A Bíblia está dizendo que o coração alegre aformoseia o rosto. Né? O coração alegre. Você já conviveu com pessoas tristes, abatidas, pessoas que perderam a alegria? Isso é muito desagradável. Não sei quantos irmãos já tiveram. Não posso falar privilégio, mas esse momento de conviver com pessoas que perderam a felicidade. Mas o que é felicidade? Que é felicidade para alguns, não é felicidade para outros. O conceito de felicidade, ele é muito múltiplo, né? Por quê? Porque as pessoas têm seus conceitos, opiniões. Felicidade, o dicionário, ele define como estado ou qualidade de feliz. Isso é felicidade. E para uns, há um conceito de ser feliz. E para outros, outros conceitos. Mas o que é ser feliz? Aí você vai buscar no dicionário também o conceito de felicidade. Significa ser contente, ser alegre, ser satisfeito, próspero, ser bem-sucedido e ser abençoado. Então, uma pessoa contente, uma pessoa alegre, uma pessoa que está satisfeita, uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida, ela, abençoada, ela é feliz. Isso gera felicidade. Mas há pessoas, você conhece pessoas que são prósperas, mas que não estão satisfeitas? Já viu? Pessoas que são prósperas, mas não estão satisfeitas. Pessoas bem-sucedidas, mas também não são felizes. Nós temos exemplos, né? Inclusive na Bíblia, de pessoas que progridem, mas não têm felicidade. Falta a felicidade. Não sente prazer em viver. Né? E aí vem a pergunta: o como encontrar a felicidade? As pessoas questionam. Pessoas há que questionam. Eu olho para a sua vida, como lá em Sumaré, tinha um irmão que dominicalmente ele pegava a Bíblia dele, ele ia para a igreja e era um senhor assim, já idoso, ele era um senhor idoso, tinha uma deficiência na saúde, mas ele era feliz, muito feliz. Morava numa casa muito humilde, muito simples, e o vizinho dele tinha uma vida até próspera. E um dia, quando ele estava indo com a Bíblia dele para a igreja para adorar a Deus, por quê? Há algum tempo os crentes iam para a igreja com a Bíblia. Né? Hoje isso está deixando de ser uso da Bíblia por causa da Bíblia eletrônica. Hoje as pessoas têm a Bíblia no celular, então vão com o celular. E o celular acompanha a vida das pessoas dia e noite. Tem gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro. Né? E a primeira coisa que faz ao levantar não é mais orar. Quando acorda, ele pega o celular e já liga o celular para ver quais são as mensagens. Né? Quais são as mensagens, quais são as necessidades que enviaram para ele, os avisos, os zaps da vida, que enviaram durante
à madrugada. Mas aquele irmão, antigamente, então, nós íamos para as nossas reuniões e todos iam com suas Bíblias. E eu me lembro que no dia da Bíblia, geralmente o pastor da igreja, ele perguntava, os irmãos que trouxeram suas Bíblias, levanta aí sua Bíblia. E numa igreja bem maior que a nossa, aí com 400 membros, né? 350 membros, então era aquela coisa maravilhosa, né? Todo mundo com a sua Bíblia em punho, né? Porque ama a sua Bíblia, a palavra de Deus, né? E aquele homem próspero perguntou certa vez para ele então, mas o senhor não tem tristezas? O senhor não tem tristeza? Eu vejo sempre o senhor passar aqui com a sua Bíblia na mão, indo para a igreja, e o senhor sempre me cumprimenta com um sorriso, bom dia, boa tarde, sempre com um sorriso. Ele falou assim, tenho problemas, eu tenho tristezas, mas a alegria que eu tenho em Jesus Cristo, ela suplanta as minhas tristezas. A alegria que nós temos em Jesus Cristo, pela salvação que nós temos, o seu companheirismo, o perdão dos nossos pecados. Então, a alegria da vida eterna, a alegria da salvação, ela vem suplantar as nossas angústias e tristezas. Por isso a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem que hora? Vem ao amanhecer. A alegria vem pela manhã. E aí, nesse amanhecer, você vai ter um dia, então, de felicidade diante do nosso Deus, do seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aí fica a pergunta, você é feliz? E tem pessoas que mesmo membros das nossas igrejas, elas não têm essa felicidade. Porque cada um de nós temos uma maneira de pensar, de agir, de ver as realidades da vida. Tem pessoas que vêm um dia abençoado, quando o sol aparece, brilhando, e a pessoa glorifica a Deus. Que dia lindo, que dia maravilhoso. E tem pessoas que acordam, olham para o sol e falam assim, hoje está ruim, vai ser um dia muito quente. Vai fazer muito calor. Ele não tem prazer. Tem pessoas que quando acorda e vê o tempo nublado e chuviscando, e ela glorifica a Deus por causa da chuva, graças a Deus, vamos ter chuva hoje. E tem o outro que reclama. Então, cada um tem um conceito. Então, ser feliz, cada um dentro do seu conceito, mas a palavra de Deus nos orienta a sermos o quê? Felizes. Paulo disse assim aos cristãos filipenses, regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Regozijar-se significa mais do que alegria, regozijar-se, mais do que ser alegre. Então, pessoas há que não se sentem felizes, alguns porque não realizaram seus projetos, não realizaram seus sonhos, outros nem projetos têm, e também não alcançam os projetos porque não criaram projetos para as suas vidas. É interessante você criar projetos para a sua vida. Você vai construir, você vai fazer algo, você vai implantar um negócio, você traçar algo para a sua vida, ter um objetivo na sua vida. Eu já contei para os irmãos experiências de irmãos idosos, que já estavam aposentados e foram fazer exercerem outras profissões, fazerem outros negócios. Eu me lembro de um irmão lá em Sumaré, que mudou-se para Goiás, foi lá produzir banana, e ele já estava com 78 anos. 78 anos ele se mudou e foi trabalhar com a lavoura, e com porcentagem, lá dividir a porcentagem, e
Aí eu perguntei para ele, e a sua casa aqui em Sumaré, o irmão vai alugar? Ele falou, deixa ela aí para quando eu ficar velho. Aí eu vou voltar para cá. E esse irmão teve informações que ele viveu 95 anos. Então, é um projeto para a vida. Projeto para a vida. E às vezes nós encontramos adolescentes falando assim, mas uma vontade de morrer, porque estou cansado de viver. Por quê? Porque não tem projetos para a vida, falta projetos. E nós precisamos ter objetivos para a nossa vida, traçar objetivos e realizar os nossos sonhos. Também nós precisamos, para ter a alegria nos nossos corações, defender valores que se compatibilizam com a palavra de Deus. Às vezes as pessoas defendem valores, têm ideologias que fazem a pessoa ser infeliz, porque elas não estão de acordo com a palavra de Deus, com os projetos de Deus. Então, quais são os projetos de Deus para nós? Uma pessoa que contraria os princípios bíblicos, você acha que ela pode ser feliz? Não vai ser feliz. Certa vez uma irmã, membro da igreja, pediu orações porque o trabalho dela não estava indo bem. Ela estava tendo problemas lá no trabalho dela. E o pastor perguntou a ela, mas a irmã está trabalhando numa empresa que faz o quê? E ela disse, numa empresa que fabrica imagens. Uma empresa que fabrica imagens. Aí o pastor falou, então a irmã não será bem-sucedida. Outro vai trabalhar vendendo cachaça, bebida alcoólica. Isso não é bom, porque contraria os princípios da palavra de Deus. Há na palavra de Deus mais de 50 passagens que condenam o uso da bebida alcoólica. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria para, dentro dos nossos projetos, dos nossos sonhos, nós não estarmos defendendo ideologias que contrariam os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus. Temos outras tantas ilustrações que podíamos citar aqui. Mas o que me faz feliz, tem pessoas que só se sentem felizes se estiverem ganhando muito bem, muito dinheiro. Não é? Se estiver ganhando muito dinheiro, mas a palavra de Deus diz o quê? Tendo com que se cobrir e o quê? Comer. Paulo disse a Timóteo, estejam com isso contentes, satisfeitos. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Observe, ele não disse que é o dinheiro a raiz de toda espécie de males, mas o amor ao dinheiro é a raiz. Pode ter muito ou pouco, mas depende do amor que a pessoa tem nele, nos bens materiais. Para outro é a fama, para outro é o poder. Falando sobre dinheiro, em Lucas 12, Jesus contou a parábola do rico insensato. E no versículo 15, Jesus disse assim, acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Nós precisamos, então, ter esse cuidado, porque a avareza, ela é um mal. A Bíblia diz que a avareza é idolatria, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, olha aí, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E em Colossenses 3:5, então o apóstolo volta a falar esta verdade. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra,
a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Aqui aparece novamente, para nós termos esse cuidado. Então nós precisamos nos policiar sempre, e agradecer a Deus pelo que Ele nos deu. Jesus falou na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas nós não estamos satisfeitos apenas com o pão nosso de cada dia. E nós já pregamos aqui, fizemos um estudo na escola bíblica dominical sobre a oração do Pai Nosso, e nós falamos com os irmãos. Tem alguns irmãos que acham interessante, que nós nos preocupamos mais com o contrafilé de cada dia, a alcatra de cada dia, e alguns até a picanha de cada dia, e por aí vai. Não se conformam, Eu, esses dias, disse para os irmãos que foram almoçar comigo: vamos em casa, que lá tem a sobremesa, depois do almoço no restaurante, vamos para casa, e lá nós vamos servir uma sobremesa para os irmãos. Tem lá mais de uma dúzia de banana, tem mais de uma dúzia de laranja, sobremesa. Então nós queremos o quê? Um sorvete, de marca boa, um sorvete, queremos um pudim, coisas assim. Mas estas coisas que estão aí, materiais, elas nos, como um ímã, nos puxa, ela nos leva para o perigo dessa idolatria, a avareza. Então nós precisamos ter cuidado para não fazer de tudo isso a nossa única fonte de felicidade. Porque a nossa felicidade, ela deve estar embasada na nossa fé no poder de Deus. E a nossa fé no poder de Deus é que vai suprir as nossas necessidades. Paulo, escrevendo aos cristãos de Filipos, ele disse: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Que bênção! Ele mesmo também disse lá em Filipenses 4, nós guardamos bem o versículo 13, mas tem alguns versículos que antecedem o versículo 13, que falam profundamente aos nossos corações. Versos 12 e 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, foi esta palavra, eu estou lembrando do testemunho do irmão Paulo, pastor Paulo César Salgado, Domingo, quando ele, dando o testemunho dele, ele ouviu esse versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e ele quis saber então, quem seria este ser que pode nos fortalecer, e foi este versículo que levou ele a procurar Jesus, E ele se converteu a Jesus Cristo, porque ele achava que dentro da sua religiosidade ele já possuía todo o poder, mas ele descobriu que ele não tinha poder nenhum, e que o poder reside na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus declarou pouco antes de ascender aos céus, lá, quando ele foi dar as últimas instruções aos seus apóstolos, ele declarou, todo o poder me foi dado no céu e na terra.
todo o poder, toda a autoridade, né? A palavra correta para poder aí na tradução bíblica é autoridade, porque a autoridade está acima do poder, né? E toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, que Deus possa ter nos abençoado e que nós possamos ter aprendido um pouco mais sobre em que consiste a nossa felicidade, o seu estado de feliz. E nós podemos, então, fazer uma avaliação, né? Eu sou feliz? Por quê? Qual a razão da minha felicidade?